O nosso bate-papo de hoje é com a Ana Lu, a nossa psicóloga da Clínica Radassa, que atende você com muito carinho, né, Ana Lu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Sempre um prazer te receber aqui na nossa clínica. Seja muito bem-vinda. E é uma clínica que tem vários profissionais. Conta pra gente. Exatamente, é uma clínica da saúde, né, multidisciplinar. Então nós temos psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e também a área da estética. Isso é muito importante, né? Em tempos de pandemia, na realidade, precisamos cuidar da nossa saúde. Se você ainda não conhece a Clínica Radassa, vamos conhecer um pouquinho? Clínica Radassa, como a nossa psicóloga disse, cuidando da sua saúde, né? Hoje nós vamos falar de um tema aí que a maioria das pessoas estão sofrendo com isso, né? Quem hoje não está ansiosa, né? Às vezes eu como mais, eu falo assim, nossa, é porque eu ando muito ansiosa, então é por isso que eu estou comendo. Então a gente coloca a culpa tudo na ansiedade, né? Mas na realidade as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade nesse tempo. Ou eu estou, né, falando coisa que não seria você que trabalha muito com as pessoas. Não, exatamente. O mundo está cada vez mais ansioso, até agora com essa pandemia e com tudo que estamos vivendo, né? Então é exatamente por isso que eu senti a necessidade de falar sobre isso. Cada dia uma nova pessoa falando, eu estou mais ansiosa, eu estou comendo mais, meu filho está ansioso, está todo mundo, até as crianças já nascem ansiosas, parece, né? Então eu senti muita necessidade de falar sobre esse tema, porque é exatamente isso que você disse, né? Está acontecendo e assim, a ansiedade ela não tem uma causa única e universal. Então não tem uma causa de a pessoa está ansiosa por isso, né? A ansiedade pode ser sim genética, pode ser sim por causa de algum trauma que a pessoa viveu, mas também pode ser por meio da sociedade, né? Nós somos muito afetados pelo meio. Então o que acontece? Tudo que acontece no nosso ambiente exterior também influencia no nosso exterior. Então tudo que acontece no mundo reflete em nós, né? Então se nós estamos vivendo agora uma pandemia, o mundo reflete, nós conseguimos ter influências diretas, né, com o que está acontecendo, por meio das redes sociais, por meio da mídia, por meio de parentes, de pessoas que enfrentam o problema. Então, mesmo que não seja diretamente, acaba influenciando. Por isso que as pessoas estão mesmo cada vez mais ansiosas, porque o meio faz com que ela fique ansiosa, não que seja uma causa genética, como acontecia muito mais antigamente, né? Então, Ana Lu, o que realmente seria a ansiedade? Então, a ansiedade, na verdade, ela é uma resposta do nosso corpo com algo que ela está sentindo perigo. Então, o corpo se sente ameaçado e o corpo reage dando sintomas físicos e psicológicos, reagindo contra algo perigoso. Por isso que nós sentimos medo, tensão, porque é o corpo reagindo. E como ela se manifesta? Então, ela se manifesta, como eu estava dizendo, por meios físicos e psicológicos, né? Nós temos vários sintomas físicos, que é quando você se sente mais cansado, com muita preocupação, pensamentos muito negativos. Esses seriam os sintomas psicológicos. Ana Lu, como ela se manifesta na pessoa? Então, muitas pessoas acabam até se confundindo quanto à ansiedade, né?
porque ela se manifesta por meios físicos e psicológicos, né? Mas ela é muito confundida por causa desses sintomas. Por exemplo, um dos sintomas da ansiedade é a taquicardia, né? É o coração acelerado. Então, muitas pessoas sentem esse coração acelerado, vai procurar o quê? O cardiologista. Então, muitas vezes vão procurar outros tipos de médicos para daí ela sentir que não, é psicológico, é emocional. Então, ela se manifesta no corpo de várias formas com esses sentidos, né? A fadiga, o cansaço, a taquicardia, a sudorese, se confundindo muitas vezes com outros tipos de doença, exatamente por esses sintomas e pela forma como ela é manifestada. Tem mais alguns sintomas mais como manifestados? Sim, eu vou explicar aqui certinho os físicos e os psicológicos, né? Então, nos sintomas psicológicos, você se sente mais cansada, fadiga, você se sente muito preocupado, com pensamentos muito negativos. Esses são os psicológicos que você não vê, mas que você está sentindo no seu dia a dia, né? Já os sintomas físicos são aqueles que muitas vezes são confundidos, que acabam te levando até um médico ou até um outro profissional, porque daí eles já são sentidos no corpo, né? Que muitas vezes dá dor no estômago, a dor de cabeça, a fadiga, a náusea, a falta de ar. Esses já são sintomas do corpo que são físicos. E você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Nós estamos em tempo de pandemia, né? De Covid. Quando a pessoa descobre que está com vírus, ela fica tão ansiosa, né? Que ela começa a passar mais mal, começa a sentir mais falta de ar e tudo fica mais difícil. Eu estou enganada? Não, exatamente isso que você falou. É muito importante mesmo falar, né? Porque quando uma pessoa ela se percebe com ansiedade, ela começa a sentir que ela está perdendo o controle contra o próprio corpo, né? Então, o que acaba acontecendo? Ela começa a sentir a sudorese, a falta de ar, e ela acaba ficando mais desesperada, com medo daqueles sintomas que ela já teve em algum outro momento, então com medo que eles sejam atacados de novo e gere uma crise de pânico, por exemplo. Então, assim, de imaginar que ela vai passar por aquilo, o corpo já reage e ela fica mais ansiosa ainda, perdendo o controle. Então, principalmente a falta de ar, uma pessoa que está com ansiedade, ela sente muita falta de ar, ela vai perdendo o controle e ela começa a respirar, eu falo que é como uma respiração cachorrinho, né? Que ela fica... E aí vai dando hiperventilação no cérebro e faz com que ela fique mais ansiosa e com mais falta de ar ainda. Por isso mesmo, uma dica que eu sempre dou é tente controlar essa respiração de forma que você inspire 3 segundos, segura por 3 segundos, solta em 3 segundos. Aí você repete o processo até que você sinta que você acalmou e que passa essa hiperventilação do cérebro, porque daí você começa a perceber que você tem sim controle, é você que controla os seus pensamentos, né? Então você tem controle, você vai acalmando e todos os outros sintomas que são secundários, que é a sudorese, vai passando, porque você vai tomando conta de novo. Então, a partir do momento que você percebe que você tem sim esse controle, você tem menos chance de ter esse medo da próxima crise, porque você aprende como controlar ela, né? Então, na realidade, né, Ana Lu, nessa pandemia, como você disse, muitas pessoas, né, se ela não tiver um equilíbrio aí, a doença vai ser pior ainda, né? Porque faltou o controle. Exatamente, porque quando tem a perda de controle, né, ela acaba se sentindo mais nervosa e deixando os sintomas ainda piores. Então, quando você aprende a lidar, né, muito que a gente faz aqui em terapia, é você aprender a lidar com a ansiedade, a controlar esse comportamento, né, que é ativado, e também a descobrir as causas dele. Então, a partir do momento que você sabe quais são as causas, você sabe quando você vai sentir, você se prepara para esse momento, né? Ana Lu, e como que tratar os sintomas de ansiedade? Assim, nós falamos o que causa, o que acontece com essa pandemia,
Aí quem está nos assistindo, pelo amor de Deus, eu estou sentindo isso, como que eu vou tratar disso? Exatamente, nós tratamos aqui em terapia, né? É realizado um acompanhamento. Então, em terapia, nós fazemos esse acompanhamento dos sintomas. Com isso, você consegue descobrir as causas, então, o que está te levando a ter uma ansiedade, porque tem causas, como eu estava dizendo, que podem ser genéticas, que vêm assim desde o seu nascimento. Pode ser um transtorno que você desenvolveu ao longo da vida, porque o ciclo social, o meio social também influencia. E pode ser por problemas que você está enfrentando e está acumulando, então está somatizando e gerando um sintoma. Então, podem ser qualquer um desses fatores. Em terapia, nós tratamos desde a causa. Então, desde quando os sintomas começaram a aparecer, o que você sente, porque muda muito de pessoa para pessoa, né? Cada um tem uma reação e cada um tem uma causa. Por mais que todo mundo fale, eu tenho ansiedade, a causa da ansiedade de cada um é diferente, não é a mesma, né? Então, nós tratamos desde a causa e também ensinamos a controlar os sintomas. Então, como eu estava dizendo, essa técnica de respiração é um dos controles. Então, você vai conseguir ensinar como aquela pessoa se controla. Então, eu queria, assim, antes de nós terminarmos, que você ensinasse, né, algumas técnicas que a pessoa deve fazer para conseguir controlar a ansiedade. A primeira seria como mesmo? A primeira técnica que eu tinha falado foi a técnica de respiração, que é a melhor delas para quando você está num momento já de crise, né? Então, que é você inspirar 3 segundos, segura 3 segundos e expira em 3 de novo. E vai repetindo o processo até você sentir que você já está tendo controle sobre o seu corpo. Porque no momento de crise, você se percebe sem controle, você acha que você vai parar num hospital, você acha que você está enlouquecendo, que todo mundo está olhando para você. E, na verdade, isso está na sua cabeça, não é isso que de fato está acontecendo, né? Então, volta o controle para o seu corpo, certo? A segunda técnica que eu falo bastante é quando isso está acontecendo, você não dá tanta importância para os sintomas. Então, não dá importância que você está suando e que você está suando cada vez mais. Não dá importância para o seu coração que está acelerado. Não dá importância para as pessoas que estão olhando para você ou para os pensamentos que estão passando na sua cabeça, porque eu falo muito que os pensamentos, eles não são verdades absolutas, né? E passam pensamentos na nossa cabeça assim, 24 horas por dia. Se você for acreditar em tudo que está neles, você acaba enlouquecendo mesmo. Então, nesse momento, não focar e focar nas coisas do exterior. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa sala e eu estou tendo uma crise. Repare com detalhe nas coisas ao seu redor. Por exemplo, aquela janela, ela é branca, ela é assim... esse mudar o pensamento, né? Exatamente, desfoca, né? Tira o foco dos sintomas que você está tendo da ansiedade e coloca foco em alguma coisa exterior. Então, eu vou ver aqui essa agenda, as cores, os detalhes, começo a descrever, também vai fazer você voltar a ter um foco naquilo. Então, assim, tira o foco das outras pessoas e coloca o foco nas coisas que estão ao seu redor e não em você. Não importa quem está te olhando, aquilo não vai influenciar no que você está sentindo ou não está. Mas no pensamento do ansioso, que está no momento de crise, ela está pensando no que as outras pessoas estão pensando, né? O medo do julgamento, que também é outro assunto muito importante para a gente falar, né? E você sabe que essa técnica aí, eu lembro há muitos anos atrás, faz tempo, hein? Quando a Canção Nova uma vez veio na igreja da Matriz, e não tinha ventilador lá, né? E tinha muita gente, estava muito quente. Aí o padre falou assim, olha, faça silêncio no seu coração e consiga sentir a brisa suave que vem, o vento, né? Nossa, depois desse dia, quando eu estou sentindo assim, muito calor, eu paro e vou buscar, né, o vento, a brisa. E você sabe que isso melhora? Sim, acaba relaxando, né? Acaba porque você tira o foco daquele momento. Então, você aprende a controlar a ansiedade. Porque tudo bem você não conseguir controlar antes dela acontecer.
né? Você se descontrola, você tem um pânico de repente, mas já conseguindo voltar, vai amenizar a próxima vez que você pensar em ter uma crise, aqueles sintomas que eu estava dizendo. Você sabe, você começou a suar, você já começa a pensar, bom, a partir desse momento vai acontecer isso, isso, isso. Eu vou começar a suar, vai me dar dor de cabeça, vai me dar tontura, vai me dar náusea, vou perder o controle. E é aí que você perde o controle. Se você começa a sentir isso e você já pensa, não, calma, está acontecendo, mas eu vou respirar, está acontecendo, eu vou focar e vai ficar tudo bem, vai passar. Eu já passei por isso em outros momentos e passou, não aconteceu nada. Você não vai para o próximo nível, por exemplo, né? Você já para por ali, pronto, cessa a ansiedade. E é verdade, gente, nada melhor do que você tirar o foco da ansiedade é mudar o pensamento. Eu tenho aí muito claro, né? Vivi muito isso. Mude o pensamento. Tá ficando ansiosa, tá com isso daqui? E pessoas negativas que te faz você ir mais profundo, cai fora dela, não é? Porque tem pessoas que, às vezes você tá aí tão ansiosa, ai, eu tô não sei o quê, ai, mas nossa, vai piorar, não sei o quê. Tem pessoas assim, né? Com certeza, a ansiedade, ela gera pensamentos negativos, né? Então, quanto mais você se afastar dos pensamentos negativos ou de pessoas que afirmem isso para você, né, acabam potencializando, tem que se afastar mesmo, se aproxime de pessoas que queiram o seu bem, né, que falem, não, vai ficar tudo bem, e não aquela pessoa, se a outra pessoa também... Não é por mal, né, mas ela é tão negativa. Não, exatamente, isso acontece bastante também, ou até por falta de preparo das pessoas, né? Falta de informação às vezes, não entende o que é uma crise de ansiedade. Então, às vezes, tem uma pessoa num supermercado com uma crise de ansiedade, por exemplo. Tem outras que querem ajudar, acabam atrapalhando porque colocam o foco naquela pessoa. É tudo que ela não precisa naquele momento, né? Por isso que a informação também é tão importante para as pessoas saberem o que não deve fazer, né? Não deve colocar o foco, não deve ficar perguntando, mas o que está acontecendo? Porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta ainda mais pressionada, ainda mais tensa e ainda pior, né? Então, vamos mudar aí, né, a nossa maneira, o nosso comportamento. Ana Lu, muito obrigado pela parceria, as meninas estão adorando. Eu falo assim, toda terça-feira nós temos o nosso bate-papo, não é verdade? Ainda mais que essa pandemia e que a gente precisa muito dialogar, precisa muito das pessoas, porque a gente vive um momento muito sozinho, não é verdade? E isso nos leva a cada vez pior, a ter mais ansiedade, né? Sim, com certeza, porque o meio social, né, nós precisamos desse meio social, acaba sendo um lugar onde a gente tira o foco de nós, esparecemos um pouco, relaxamos e não estão tendo esses momentos, né? Então, a partir do momento que você é obrigado a se conectar mais com você mesmo, a ficar sozinho, você acaba tendo que entrar em contato com essas causas que eu estava dizendo, que vem ali, de repente, desde a infância, por isso que acaba potencializando. Você não tem para onde sair, para onde correr. Se você falar, eu fazia... muita gente tenta cobrir vazios, eu falo, né? Então, eu tô mal, vou sair de casa para esquecer. Eu tô mal, eu vou em tal lugar para esquecer. Você não tem para onde ir, você está na sua casa, ou você enfrenta, que não tem outra solução. É onde as pessoas estão percebendo a ansiedade que às vezes não percebiam por saírem e não focarem nisso, né? Então, agora sim que as pessoas estão percebendo ainda mais. Pode ser até por isso que muita gente fala hoje, né? Estou muito ansiosa nesse momento. Muita gente sempre foi e não percebia. Então, fica a dica da nossa psicóloga Ana Lu, no Espaço Radassa, onde cuida da sua saúde com muito carinho.